Fala pessoal, vou gravar um vídeo diferente. Na verdade, a ideia inicial é gravar alguns vídeos sobre histórias do Galaxy. É um carro que está na minha família desde 1970 e o meu avô comprou o carro 0 km praticamente. Na verdade, ele comprou o carro usado em 1970. Com 5.000 quilômetros, o carro era muito novinho e como tem muitas histórias envolvendo esse carro, eu acho interessante contar algumas delas, não só para as pessoas do canal, mas também para eu mesmo lembrar, porque às vezes eu acabo esquecendo, são tantas histórias que eu não consigo organizar elas na minha cabeça direito, então a minha ideia é ir contando o que eu lembro que me foi contado sobre o carro e colocando isso em alguns vídeos e compartilhar com vocês. Afinal de contas, não é legal só mostrar o carro em si, mas contar um pouco da história que ele tem. Não é um carro que, como boa parte dos carros antigos, né, as pessoas compram, restauram tal, e muitas vezes não sabem o passado do carro. Em contraponto, logicamente que tem muitos que se sabe o passado, se sabe a história, mas como é um carro que é de família já há mais de 50 anos, é muito interessante saber muitos detalhes das histórias enfim, eu acho interessante compartilhar isso. Uma coisa interessante que eu acho de contar desse carro o meu avô, ele teve mais de 50 carros durante a sua vida e ele teve Bel Air, teve Buick, Hudson, Packard, ele teve muitos carros interessantes e, lógico, esses carros, alguns que eu citei dos anos 50, e já na década de 60, quando o Galaxy foi lançado, a minha avó me contava que o grande sonho de consumo dele, que o maior objetivo que ele tinha era ter um Galaxy. E não era possível, ele nunca encontrava um carro que fosse do gosto dele. Eu não sei exatamente se ele tinha ou não condições financeiras de tirar um Galaxy 0 km em 67. Eu acho que isso não aconteceu porque o dinheiro era o carro era muito caro e ele não conseguiu exatamente comprar um zero. Então, ele já estava há alguns anos, até onde eu sei, pesquisando, procurando e vendo alguma maneira de comprar um Galaxy para ele. O carro de uso dele diário nessa época era uma Kombi 1960, cinza também, cinza com teto branco. E o sonho dele mesmo era ter o Galaxy, né? Então, por muitos anos ele perseguiu esse sonho. Um detalhe que eu sei é que esse carro ele ficava numa rua em Pinheiros e passando um dia ele viu esse carro parado. Se eu não estou enganado, ele viu uma plaquinha de vende-se no carro e foi atrás para saber detalhes e tal. Ficou louco pelo carro. O dono dele se chamava Sr. Weber. Ele tinha um comércio ali em Pinheiros, se eu não me engano, na rua Henrique Schaumann, ou por ali, mais ou menos, naquela região. E quando ele viu o carro, ele ficou simplesmente louco. E ele viu o estado que o carro estava, já chamou a atenção dele. Esses são detalhes que minha avó me contava. E ele fez de tudo para conseguir comprar o carro. Antes de fechar negócio nesse carro, esse que estamos vendo aqui, ele chegou a comprar um Galaxy 1970, ou seja, era um carro do ano, cereja metálico, que é uma cor muito rara de se ver. E a minha mãe chegou a ver esse carro na porta da loja, ele levou o carro lá para eles verem, para eles olharem, e ele estava todo feliz com a compra do carro. E ele tinha uma oficina de confiança dele na Lapa, que ele sempre levava os carros que ele comprava para serem vistoriados, olhar como estava por baixo, parte mecânica. E quando esse Galaxy 1970 foi levantado, eles descobriram que o carro tinha um reparo de solda muito extenso no túnel. Então, chegou-se à conclusão de que aquele carro tinha sofrido alguma
algum problema muito sério. E o meu avô desfez o negócio e devolveu o carro. E então ele continuou a saga dele procurando um Galaxy legal para comprar. E ao meu ver, ele fez uma coisa bem legal. Ao invés de continuar procurando um carro do ano, ele foi um pouco para trás e pegou aí um Galaxy da primeira safra que eu acho pessoalmente um dos modelos mais legais de toda a linha. Então ele andou um pouco para trás e conseguiu fazer um ótimo negócio. Comprou um Galaxy 1967 cinza cósmico com interior azul. Então esse carro era a grande paixão dele. Ele era louco por esse carro. Ele teve vários carros durante a vida, comprou, vendeu. E esse carro ele nunca pôs à venda, nunca tentou vender, nem nada do tipo. A minha mãe me conta histórias muito engraçadas que ele sempre exaltava muito as qualidades do carro. Isso numa época muito... Eu tô falando dos anos 70. Que ele engatava as marchas do carro e falava: olha a suavidade dos engates. Que ele mexia no volante com um dedo e elogiava a maciez da direção hidráulica. Ou em algumas viagens que eles faziam para o Guarujá com o carro, ele costumava acelerar o carro na estrada um pouco e falava: olha a disposição que esse carro tem. Então ele era realmente apaixonado por esse carro, ele não tinha por ter, né? Então ele realmente gostava muito desse carro. Então eu quero contar para vocês um pouco da trajetória desse carro. Pode ser que eu grave mais vídeos sobre isso. Depois vocês me deem um feedback aí se vocês querem que eu grave mais vídeos contando as histórias que o carro tem. São muitas, então eu vou tentar ir organizando elas na minha cabeça para ir compartilhando elas com vocês. Eu tô aqui é o habitat natural do carro. Essa garagem ele dorme desde que o meu avô comprou ele. Então esse piso, esse espaço físico aqui que vocês estão vendo digamos assim, o berço desse carro desde sempre. Então vocês podem ter a visão que o meu avô tinha, né? Isso no auge dos anos 70, né? Com o carro na sua cor original e, né, com a sua estética muito próxima, se não 100% ou extremamente próxima do que ele via, né? Com exceção de alguns detalhes, pneu faixa branca que nós temos guardados ali. Em breve eu vou colocar. E montar o interior do carro, né? Como eu já contei em alguns vídeos. Mas basicamente era essa visão que se tinha naquela época do carro. E é uma parte da história muito legal que eu consegui resgatar. Por que eu falo tanto da visão que eu tinha? Que a visão que a gente tem dele é o que o meu avô via e tal. Esse carro estava bastante descaracterizado. Em 1985 o meu avô faleceu e o carro ficou aqui, exatamente como vocês estão vendo, parado. Até onde eu sei, meu avô tinha uma loja de calçados, ela foi fechada em 1977 e meu avô já estava numa fase meio complicada de cabeça, ele não estava muito bem e ele fechou a loja estava no auge, estava vendendo muito bem. Ele simplesmente um dia cismou que ia fechar a loja num dia, fechou a loja de calçados que ele tinha, pegou esse Galaxy, aproximadamente em 1977, e guardou o carro aqui e nunca mais tirou. Então esse carro ficou parado aqui dentro dessa garagem aproximadamente desde 77, 78, mais ou menos por aí, até ele falecer em 1985. Em 85, o meu pai ele mudou para cá. Meu avô tinha falecido, a casa ficou vaga, não tinha ninguém. A minha avó estava morando sozinha aqui. E o meu pai e minha mãe estavam casados já há 3 anos. Eles decidiram se mudar para cá. E quando meu pai chegou aqui na garagem, ele abriu a garagem e viu isso aqui que vocês estão vendo. Aí ele falou assim: poxa vida, o que eu vou fazer com esse carro? Né? O carro tá parado aqui, tá muito tempo aqui, não sei o que eu posso fazer com esse automóvel.
Então ele pegou um mecânico dele, que ele conhecia na época, trouxe ele até aqui. Eu já ouvi diversos relatos sobre esse dia. Eles vieram, colocaram gasolina no tanque, daquele modo bem hard mesmo, não teve preparação nenhuma. Se eu não estou me enganando, eles não trocaram óleo, não fizeram nada. Eles botaram gasolina no carro, meteram uma bateria e funcionaram o carro. Meu pai disse que o carro soltou muita fumaça preta, parecia um carro a diesel, né? Então o funcionamento dele não foi muito bom. Talvez, né, por causa dessa má preparação para reativar o carro, né? Então eles funcionaram o carro de uma maneira bem rude, assim, eles não prepararam o carro para nada. Eles ligaram o carro simplesmente e viram o estado que estava o motor. O diagnóstico não foi muito bom, né? Então eles funcionaram o carro, né? O carro fumou tudo que tinha para fumar, o motor não voltou com saúde. E meu pai não teve outra opção a não ser fazer o motor, retificou o motor inteiro do carro e botou para funcionar o carro e andar com ele. E ele andou um tempo assim, com o carro ainda com a pintura original, bem queimadão. Diz o meu pai que o carro estava bem fosco, né? Então ele não brilhava nem nada, ele estava bem foscão. E em 1988, mais ou menos, foi o ano que o meu pai decidiu fazer o motor do carro e investir alguma coisa no carro. Isso aconteceu por quê? Meu pai, ele teve uma visão assim bem pragmática, bem imediatista. Ele pegou o carro e falou, bom, esse Galaxy velho, né? Então, o que eu vou fazer com esse carro? Vou tentar vender, né? Ele tinha um vizinho que trabalhava com compra e venda de carros usados, chamou ele aqui para avaliar o carro e o cara simplesmente ofereceu uma merreca pelo carro, que era o que esses carros valiam na época, né? Ofereceu como se fosse, sei lá, R$800 no carro. Meu pai ficou com tanta raiva da oferta dele que ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu não vou vender nada, esse carro vai ficar e eu vou reformar ele e vou aproveitar o carro. Então, graças a Deus, a oferta foi baixa, né? E ele, por bem, né? Eu vejo hoje como uma atitude bem positiva da parte dele, ele resolveu simplesmente aproveitar o carro. Por mais que ele não fez a coisa muito certa, né, com os olhos de hoje que a gente vê, né, preservar a originalidade do carro e tudo, ele fez a coisa certa. Ele falou assim, eu vou aproveitar o carro, já que ele não vale nada, é um carro que está aí, está de graça, né? Então eu vou aproveitar o carro. Então o que ele fez? Como o carro estava bem apagadão, bem murcho, né, dos anos, um Galaxy abandonado, ele pegou, ele também não destruiu o carro, né, ele não tirou alguns itens originais, mas ele deu uma reformada no carro. Em 88, uma reformada o que era? Botar uma cor metálica, dar uma reformada no estofamento, porque o estofamento dele estava muito desgastado já, estava com rasgos, né, o estofamento desses carros é um pouco sensível, né. Então ele fez essa tapeçaria aqui, que era a que estava no carro antes de eu voltar ao original, que basicamente é uma tapeçaria no estilo do Landau 80. Ficou bem feito, ele levou num tapeceiro bom da época e ficou assim bom, né? Visualmente bom. E ele trocou a cor do carro, passou o carro para uma cor do Opala, que se chama cinza Nimbus. É um cinza metálico muito bonito, um cinza metálico meio azulado. E no ver dele, ele deu uma levantada no carro. E ele desfilava com esse carro por aí nos anos 80. Diz ele que o carro fazia muito sucesso por onde passava, restaurantes chiques, lugares tradicionais de São Paulo, que ele ia com o carro fazia muito sucesso. Enfim, naquela época, a visão que se tinha de um carro antigo era um pouco diferente de hoje, que a gente valoriza muito a originalidade e tal. Beleza. Então, ele curtiu esse carro nos anos 80 dessa maneira, e eu nasci em 91, cresci com esse carro já modificado, né, dessa maneira que ele se apresentava, né,
Eu sempre achei o carro muito bonito, sempre fui muito louco por esse carro. E depois eu vou até contar algumas histórias relacionadas à minha história com o carro, a minha loucura que eu tinha com ele. E é isso, assim, a história basicamente é essa. Ele decidiu modificar a cor do carro, colocou uma cor diferente que ele achava bonita, né? E era um cinza. Aqui eu tenho uma foto de 1997, deixa eu ir aqui na luz. Uma foto de 97 com o carro, né? Aqui no quintal de casa, o carro já no seu cinza metálico azulado. E basicamente a história é essa. Então eu cresci com o carro, né, com essa aparência. Ele tirou os poleirinhos que o carro tinha, né, jogou fora, não era uma coisa que ele gostava muito, porém ele não tirou as garras. Então essas garras aqui são as originais do carro, que eram instaladas na concessionária junto com os poleirinhos, só que o carro só tinha as garras, né? Então eu cresci com essa estética do carro cinza, sem os poleirinhos e tudo mais, e cinza azulado, né? Um dia eu estava fuçando em algumas coisas e encontrei esta foto, que provavelmente é o único registro do carro ainda original, sem nenhuma modificação. Então, deixa eu ver se eu consigo dar um foco melhor aqui. Não dá para ver muito bem, eu acho que a câmera não pega muito legal essa foto, porém você olhando pessoalmente essa foto, você consegue ver vários detalhes que o carro tinha. Ele tinha os poleirinhos. Então eu passei a ver essa foto e entender que o meu pai tinha modificado o carro. Então eu percebia que o carro tinha uma cor diferente, que ele tinha os adornos de para-choques. Esse que está aqui na foto é o meu irmão Christian. Essa foto é aproximadamente de 1988, um pouco antes dele ser reformado na época, né? E nessa foto é muito legal, porque dá para ver que ele tinha calhas, dá para ver que ele tinha os retrovisores acessórios que o meu avô colocou nos paralamas, que era muito comum na época. Dá para ver vários detalhes, dá para ver que o carro é cinza claro. Então, o que acontece? A partir do momento que eu vi essa foto, eu comecei a imaginar o carro novamente assim, porque eu entendi, quando eu vi essa foto, que o carro, originalmente na época do meu avô, que ele era assim. Então eu comecei a imaginar o carro aqui na garagem desse jeito, o meu avô circulando com o carro desse jeito. Então, antes de eu ver essa foto, eu tinha até uma vontade de fazer o carro restaurado, mas como ele era na época que eu cresci, e na época que ele era mais de uso do meu pai, né? Porém, esta foto aqui, ela é a grande responsável por atiçar minha curiosidade de ver como o carro era na fase anterior a nós, né? Como o carro era na época da minha mãe, da infância da minha mãe, né? Da época que o meu avô usava o carro, que o carro era dele e era a paixão dele. Então, o meu avô, eu acho que eu comecei a pensar muito no meu avô, assim, como se fosse uma homenagem a ele, devolver a cara que o carro tinha na época, né? A estética que o carro tinha na época. Então esse desejo começou a ficar muito forte, da gente conseguir resgatar a estética da década de 70, quando o carro era de uso dele. E essa ideia foi amadurecendo. Eu ainda tinha algumas ideias meio erradas. Eu pensava em fazer ele azul-agena, que era a cor que eu mais gosto, né? Da linha dos 67. 68, que é aquele azul marinho, que é uma cor muito bonita. E eu pensava em fazer ele azul-agena. Eu achava que o cinza cósmico não era uma cor tão vistosa para o carro. Eu achava que era uma cor que não valorizava o carro. Pois bem, os anos se passaram e eu comecei a ver na internet algumas pessoas que tiveram a ótima ideia de não fazer essa besteira que eu queria fazer, de mudar a cor do carro, e restauraram alguns Galaxy cinza cósmico. Eu vi um carro do Paraná muito bem restaurado, no cinza cósmico, e ele estava brilhando demais, e eu achei o carro muito interessante. No caso, esse que eu estou me referindo tinha interior vermelho.
E eu comecei a notar que a combinação desse carro de cinza cósmico com interior azul é uma combinação rara de se ver. Então, além de toda essa história que eu estou contando para vocês, de querer resgatar uma parte da história do carro com meu avô, da época que o carro era anterior a nós e tudo mais, eu comecei a estudar também um pouco sobre a configuração do carro e perceber que se tratava de uma configuração um pouco mais difícil de ver. O cinza cósmico geralmente era muito acompanhado do interior preto. Então, duas exceções para essa cor é o interior vermelho e o interior azul, que são duas combinações consideravelmente difíceis de se ver. Então, aqui, ó, a tapeçaria azul dele, né, que é muito bonita. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito agora, né, mas o carro é azul por dentro. E é uma combinação muito interessante, né? Então, começou a juntar as peças para que a gente não matasse a história do carro, para que a gente resgatasse a história do carro. Então, refazer a cor original, devolver no máximo que pudesse a originalidade do carro e também resgatar um pouco da história do meu avô com o carro, né? Então, eu acho que está tudo junto, tanto a minha história com o carro, a época do meu pai, a fase que ele foi cinza, né? Tem toda essa fase do carro que tá aqui ainda, né? Mas a gente resolveu devolver essa parte da história para o carro, né? Uma espécie de homenagem ao meu avô e à história do próprio carro em si. Tem uma outra foto que eu quero mostrar para vocês. Duas fotos muito legais, né? Essa aqui é uma foto aproximadamente de 1990. O meu pai na direita, de camiseta amarela, né? E o Galaxy já pintado há alguns anos e sendo aproveitado aí na década de 80. Eles estavam indo para a Serra da Bocaina nessa ocasião. E o meu pai não tinha dó do carro não, ele usava mesmo, ele botava para a estrada de terra se precisasse. Ele usava o carro mesmo, não tinha dó não. E sempre conservando o carro. Ele nunca detonou nada no carro, nunca bateu o carro, mas ele usava. Foi um carro que foi bem usado nessa época aí, começo dos anos 90. O carro era muito utilizado. Aqui tem uma outra foto interessante. Isso aqui foi uma exposição no IP Clube em 97, que o carro, eu lembro que o carro já estava meio apagadão assim. Ele mandou dar um polimento no carro, passou pretinho no pneu. Eu lembro que ele deixou o carro lindo. E o carro fez um baita sucesso lá na exposição. O carro foi exposto no hall do clube. Foi uma noite temática dos anos 60, né? E tinha esse Elvis aqui bem parecido até com o Elvis original, né? E o carro aí polido, com cinza e tal. Ele deu uma levantada legal nesse carro na época. Mandou fazer essa placa GLX 1967, que não era dele, para expor o carro. E eu lembro de ver o carro polido lá no hall do clube. Foi um evento inesquecível, muito legal. E o carro fez um sucesso enorme. Tinham outros carros antigos expostos, mas o que mais fez sucesso na ocasião foi ele. E essa noite temática dos anos 60 foi um evento enorme lá no clube. Então foi uma ocasião muito especial. Então aqui está uma parte registrada da história que a gente teve com ele, né? E é isso, assim, um carro que tem muitas histórias e à medida que eu for lembrando, eu vou contando para vocês, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, deem um feedback aí. Eu vou anotando depois, à medida que eu for lembrando das histórias, e vou contando para vocês. Um forte abraço e valeu!